Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, para você também que não é flamenguista. Vamos comentar essa classificação do Flamengo com um excelente jogo, na minha opinião, um grande jogo, tanto na parte coletiva quanto nas individualidades. O Flamengo fez um bom jogo por completo. Algumas coisas que a gente já tinha visto evoluir no último jogo contra o Ceará, apesar daquele empate dolorido, hoje a gente viu aflorar ainda mais. Mas antes de começar a falar sobre o jogo em si, eu queria falar de alguma coisa, de alguns comentários de torcedores do Flamengo que eu vi nas redes sociais que me chatearam um pouco. Dizer que só venceu, se essa partida só foi boa por conta que a Universidade Católica do Chile é um time fraco e que o Paulo Souza não tinha nenhuma contribuição nessa grande vitória do Flamengo, nesse bom jogo, tanto na parte coletiva quanto no individual, repito. Isso me chateia porque esses torcedores, que se dizem torcedores, nesse momento de pós o jogo, eles se prendem ao passado. Comentam por comentar, criticam por criticar e não percebem a evolução do time na mão do Paulo Souza. Só querem ficar lá em 2019 com o Jorge Jesus, que para mim já é passado. O foco agora é no Paulo Souza e apoiar o trabalho do Paulo Souza, ainda mais depois do jogo de hoje. O jogo de hoje, meus amigos, começou com o Flamengo em cima, assim como no jogo do Ceará, muita pressão, boas trocas de passe, os jogadores bem próximos um do outro. O Gabigol perdeu um gol de cara logo no início, mas o Flamengo criou, desde o início criou. E mais uma vez, o Arão faz um gol logo no começo do jogo, que já ajudou a tranquilizar o time, porque depois desse empate, o último empate contra o Ceará, o time poderia sentir caso não fizesse o gol logo cedo. Mas graças a Deus fez o gol logo cedo e isso ajudou bastante a tranquilizar o time. E o Flamengo foi envolvendo por completo a Universidade Católica do Chile, com boas triangulações e ótimas trocas de passe, aproximação, chutes de fora da área, chutes de dentro da área e muito repertório. O Flamengo mostrou hoje muito repertório e saiu vencendo o primeiro tempo por 2-0 e, na minha opinião, poderia ter sido uns 4 gols, de 4 gols de diferença, porque hoje o Flamengo está em um ponto negativo, perdeu muito gol, sobretudo com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que se movimenta bem, toca bem a bola com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, mas na hora de decidir ele não é tão decisivo como em outras épocas, em épocas gloriosas do Gabigol. Ele perde muito gol e por conta dessas falhas, dessas perdas de gol, o Flamengo saiu vencendo só por 2-0 no primeiro tempo. Outro ponto negativo do primeiro tempo, aqui a gente não vai só criticar, mas também a gente não vai só elogiar. Se tiver que criticar, a gente vai criticar. De novo, o Hugo se mostrando um goleiro totalmente inseguro. Errando algumas saídas de bola, saídas do gol, e se mostrando um goleiro inseguro, um goleiro que ainda não está preparado para assumir o gol do Flamengo, ainda não está preparado para ser titular do clube de regatas do Flamengo. Mas não comprometeu, não levou nenhum frango, até porque a Universidade Católica não atacou muito, a não ser aos 47 do primeiro tempo que chegou com perigo, o cara chutou para fora. O segundo tempo começou com o Flamengo em cima, logo perdeu um carrinho do Gabigol, mais um gol perdido pelo Gabigol, mas acho que a bola passou muito rápido, não deu para ele chegar, ele até se jogou na bola. Mas o Flamengo continuou em cima, ao contrário da postura contra o Ceará no segundo tempo, o Flamengo continuou em cima, não se acovardou, hoje ele continua em cima, acho que muito também por conta da torcida apoiando, e seria muita sacanagem dos jogadores recuar de novo no segundo tempo. Mas o Flamengo, na minha opinião, ficou um pouco mais cauteloso ou ficou administrando o resultado. Já eram 2-0, a Universidade Católica do Chile não levava tanto perigo, e o Flamengo foi administrando o jogo, o resultado. O Paulo Souza fez algumas substituições, entrou o Rodinei, entrou o Pedro, entrou o João Gomes e o Vitor Hugo, que na minha opinião, a partir das substituições, o Flamengo estava fazendo um jogo meio morno no segundo tempo, as substituições
deram mais intensidade para o time. Eu acho que os jogadores que saíram estavam muito cansados e por isso que o Flamengo tinha perdido intensidade. E eu gostei muito da atuação do Flamengo, gostei muito da maneira que o time se comportou. Se no último jogo faltou postura, hoje não faltou. É claro, alguns pontos negativos, como a insegurança do Hugo e os gols perdidos, porque pode fazer falta lá na frente quando enfrentar um time mais qualificado, por exemplo, Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro, esses gols podem fazer falta. Mas para um time que tava sendo tão criticado como o Flamengo, os jogadores estavam sendo tão criticados como os jogadores do Flamengo, o Paulo Sousa também, ele conseguiu fazer em poucos dias o Flamengo evoluir muito. Então, quando eu tenho cautela antes de criticar o Paulo Sousa, falar que o trabalho dele é um lixo, é por causa disso, que ele já mostrou bons jogos pelo Flamengo e eu percebi que as últimas más atuações foi muito pelo externo, não pelo interno, não pelo treinamento dele. Pelo DM, por questões políticas, que eu já falei no vídeo passado. E isso tem minado um pouco do trabalho do Paulo Sousa. Vamos dar a nota de cada um. Essa boa vitória do Flamengo. Ninguém vai levar nota baixa. Todo mundo vai passar de ano. Eu sou de escola pública, então 5 passa. Hugo Souza é inseguro. Hoje ele não comprometeu, mas eu confesso que quando eu vejo o Hugo Souza no gol do Flamengo, eu logo fico esperando o Flamengo tomar um gol besta. Hoje, graças a Deus, não tomou. Mas pela insegurança, pela algumas saídas de bola que não eram erradas, ele vai ficar com 5. Hoje o Mateuzinho fez algo surpreendente, que foi a gente esquecer do lateral direito que está no banco. Porque antes, nos últimos jogos, o lateral direito bom mesmo era aquele que estava no banco. Então, hoje o Mateuzinho tomou conta da lateral, jogou muito, sobretudo no primeiro tempo, deu passe para a cabeçada do Bruno Henrique para o gol do Everton Ribeiro. Então ele jogou bem, vai ficar com 7,5. O Pablo, ao contrário do último jogo, muito seguro, é um grande zagueiro. Não errou hoje, muito seguro, deu estabilidade para a defesa e vai ficar com 8. Rodrigo Caio um gigante. Quando tá bem fisicamente, o Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do Brasil, que joga aqui no Brasil. E eu acho que essa é a zaga do Flamengo. Davi Luiz não tem que voltar, não. Davi Luiz, assim, compromete muito, não se decide se ele quer ser atacante, meio de campo ou zagueiro. Ele até é um bom zagueiro, mas para mim a zaga do Flamengo hoje em dia é Pablo e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai ficar com 8. O Ayrton Lucas de novo fez uma boa partida, vai se firmando a cada jogo, deu muita profundidade, marcou bem, toca bem a bola, cruza bem. Então ele vai ficar com 8, fez uma grande partida também. O sistema defensivo do Flamengo como um todo foi bem, tirando as inseguranças do Hugo. O Ilharão, ao contrário do último jogo, que ele fez 2 gols, mas o papel dele de volante ele não fez, que é a marcação, é a saída de bola. Hoje ele jogou bem, ele marcou bem e para completar o gol vai ficar com 9. Hoje ele fez uma partida muito boa, lembrando 2019, saudosismo da torcida flamenguista, né? O Andrés Pereira, uma grata surpresa, uma boa surpresa, jogou bem. É um jogador que tem que se firmar, é um bom jogador, só que não vale 60 milhões. Se for por menos, talvez vale a pena ficar com o Andrés Pereira. Hoje fez uma partida muito boa, não errou, acho que praticamente nenhum passe, vai ficar com 8. Everton Ribeiro, um monstro, na minha opinião, o melhor jogador em campo do Flamengo, não só pelo gol, pela opção que ele dá para o time, pelo toque de bola, enfim, hoje ele foi o melhor jogador da partida, jogou muito. O Arrascaeta bem, como sempre. O Arrascaeta, quando ele tá bem, o time do Flamengo tá bem, também fica bem, porque o Arrascaeta, além de tocar bem a bola, ele se apresenta, ele entra na área, ele disputa, e ele dá muito repertório para esse time do Flamengo. Jogou muito, vai ficar com 8. Bruno Henrique, bem também, lá pelo lado esquerdo, dando boa amplitude para o time, partindo para dentro, tocando bem a bola com o Gabigol. Não fez gol, mas fez uma grande partida, saiu cansado e vai ficar com 7. O Gabigol perdeu muito gol, mas ele se apresenta para o jogo. Eu acho que esse é o grande problema. Ele se apresenta, ou, entre aspas, o grande problema é que ele se apresenta toda hora. E nem todas as vezes ele vai fazer o gol. Então ele fica notabilizado por perder muitos gols. Mas pela movimentação, pela troca de passes com o Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, ele vai ficar com 7. O Paulo Sousa vai ficar com 8. O Paulo Sousa, para mim, acertou a escalação. Tirando, acho que talvez o João Gomes entrar nesse time, esse é o time titular do Flamengo. E o Santos, quando estiver bem, esse é o time titular do Flamengo. Tem que manter esse time, entrosar esse time para
Porque agora vai entrar na reta final. Agora que vai entrar na reta final das competições, vai entrar a mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, vai afunilar no Brasileiro, então essa escalação tem que ficar entrosada. Entrou o Lázaro, que deu até alguns passos, se movimentou, vai ficar com 5. O Pedro perdeu um gol de cara e fez outro, vai ficar com 7. O Rodinei não comprometeu, graças a Deus, que é um cara que vai muito bem no ataque, mas na hora de defender, até porque não precisou defender hoje, porque a Católica se entregou logo, vai ficar com 5 o Rodinei. E o João Gomes entrou no final, acho que mais para segurar o resultado, vai ficar com 5 também. E, gente, essa vitória do Flamengo é para dar esperança para o torcedor. É para esquecer um pouco o Jorge Jesus, é para deixar o Jorge Jesus no passado, deixar o Paulo Sousa trabalhar. Vamos deixar o homem trabalhar. No final a gente cobra se não der certo. Claro que a gente vai criticar quando tiver que criticar, mas quando tiver que elogiar, como hoje, a gente vai elogiar. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dá essa ajuda nesse começo de canal. Em uma semana já temos 60 inscritos. Não sei se isso é muito ou pouco, mas muito obrigado pelas pessoas que estão se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, aciona o sino da notificação, que eu tô empenhado em postar no mínimo 3 vídeos por semana. E é isso, um abraço, pessoal.